Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Marcos Rogério foi enfático ao voltar a retrucar recente discurso proferido por Lula em Paris. O parlamentar encetou, rememorando críticas anteriores, em especial o assinte de Lula contra o Congresso Nacional e a soberania do país, ao sugerir um governo global que aprove medidas sem a necessidade de anuência do parlamento. Falei sobre a insistência em se construir uma imagem predatória dos setores produtivos da Amazônia, divulgados para o mundo como inimigos do meio ambiente e, via de consequência, da população do planeta. Também falei da visão de viés entreguista que admite reduzir a soberania nacional nos temas voltados para o meio ambiente. Ele quer um instrumento de deliberação, um foro de deliberação internacional, uma espécie de governança global, sem a necessidade de aprovação em sede de parlamentos no âmbito de cada país, ou seja, é a absoluta ausência de respeito à soberania nacional. Ao abordar a sugestão por Lula de mais investimentos bilionários em outros países, Marcos Rogério lecionou: o governo brasileiro precisa voltar seus olhares primeiro para essas demandas de interesse nacional, antes de pensar em fazer lá fora, antes de pensar em construir lá fora, antes de pensar em mandar o dinheiro do Brasil para fora. Olhe para os problemas do Brasil, enfrente os problemas do Brasil, invista no Brasil, gere emprego, renda, desenvolvimento, melhore a qualidade de vida dos brasileiros. O governo brasileiro precisa fazer essa autocrítica. Dessa maneira, o congressista ressaltou que não ignora a importância das relações internacionais, mas enfatiza a necessidade de observar as demandas do Brasil. Eu não desconsidero o fato das parcerias internacionais, dessa relação, que é importante para o país também, mas é preciso olhar para as demandas nacionais. É importante pensar nos problemas de outros países, sim, mas primeiro precisamos fazer o dever de casa. O governo ainda não conseguiu dar conta dos problemas nacionais e já está falando em pegar o dinheiro nosso para mandar para outros países. Nesta toada, o congressista criticou ainda as benesses ofertadas por Lula à Argentina com a finalidade de financiar o desgoverno e a tragédia de gestão vigente no país. Dias atrás, o governo recebeu aqui o presidente da Argentina. A Argentina está em uma situação de crise gravíssima, inflação batendo a casa dos 100%, moeda em desvalorização permanente, desemprego em alta, crise social, econômica. Mas foi um caminho que, infelizmente, o povo argentino escolheu, apostando num governo que se sabia qual era a consequência dessa escolha. Nós lamentamos que o nosso país vizinho, que é importante do ponto de vista das relações sociais e econômicas para o Brasil, esteja pagando o preço de escolhas que fizeram no passado. E hoje o país está amargando, talvez, uma das maiores crises da sua história. Assim, ele rebateu: mas não pode ser o Brasil aquele que vai simplesmente, contrariando toda a lógica internacional, pegar o nosso dinheiro para financiar o desgoverno da Argentina, financiar a tragédia administrativa daquele país. Não dá. Primeiro cá. Ademais, o parlamentar salientou como os brasileiros estão sofrendo as consequências dos desvios de finalidade e financiamentos a ditaduras cometidos pelos governos de Lula e Dilma. Nos governos do PT, no passado, quantos calotes nós sofremos? Vai lá, vê se a Venezuela está pagando a dívida que deve ao Brasil. Vai ver se outros países que receberam nas mesmas condições vultosos recursos do Brasil, se eles estão honrando com seus pagamentos. Não estão. Agora, essa é uma conta que pesa para o trabalhador brasileiro. Essa é uma conta que pesa para o investidor brasileiro. É dinheiro que sai daqui, que poderia estar financiando obras, serviços e investimentos no Brasil, gerando emprego, renda, desenvolvimento. E aí, por uma escolha ideológica do governo de plantão,
esse recurso está sendo desviado para finalidades outras que não o interesse nacional. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades, para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 23 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e aos que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado Federal. Senhor presidente, ontem ocupei essa tribuna para falar sobre a agenda do presidente Lula no mundo. Lula no mundo, constrangendo o Brasil. Falei ontem sobre o discurso que ele fez na cúpula de Paris, sobre o novo pacto financeiro global. Destaquei a visão reducionista dos problemas reais da Amazônia, onde ele coloca o foco apenas na causa indígena. Falei sobre a insistência em se construir uma imagem predatória dos setores produtivos da Amazônia, divulgados para o mundo como inimigos do meio ambiente e, via de consequência, da população do planeta. Também falei da visão de viés entreguista, que admite reduzir a soberania nacional nos temas voltados para o meio ambiente. Ele quer um instrumento de deliberação, né, um fórum de deliberação internacional, né, uma espécie de governança global, sem a necessidade de aprovação em sede dos parlamentos no âmbito de cada país. Ou seja, é a absoluta ausência de respeito à soberania nacional. Além de outros temas que abordei no discurso de ontem sobre a fala do presidente Lula em Paris. E hoje, seguindo com a análise da fala do presidente Lula, eu quero destacar outro ponto. E nesse ponto, o presidente defendeu
o apoio aos países pobres através de investimentos em infraestrutura. Citando o continente africano, ele apresentou como exemplo a capacidade hídrica do Congo para construir pelo menos 3 grandes hidrelétricas do porte de nossa Itaipu. Acredito que todos reconhecemos a importância de se investir em infraestrutura nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A questão é quando isso é feito em detrimento das necessidades dos próprios países que financiam essas obras, como fez o Brasil na era do PT, destinando recursos do BNDES para a América Latina e África. É válida a preocupação do presidente com a construção de hidrelétricas na África, mas não é válido ainda, mais válido ainda, é olhar para a necessidade do Brasil e para os potenciais do Brasil. Nós temos projetos importantes no Brasil, projetos de usinas brasileiras, as quais, além de potencializar o nosso sistema elétrico nacional, têm a capacidade de fomentar a economia das regiões beneficiadas, gerando emprego e renda e reduzindo os índices de pobreza nessas regiões. Um exemplo é o projeto da usina hidrelétrica de Tabajara, prevista para ser construída no município de Machadinho, no meu estado de Rondônia. O projeto está lá há muitos anos, já na fase final. Nós temos um outro projeto também em Rondônia, no campo, só no campo de energia, que é um campo que ele citou, que é a binacional Brasil-Bolívia, na região, fronteiriça do nosso estado, além de outras unidades que nós temos no Brasil, com um projeto absolutamente avançado. E aí Sua Excelência, o Presidente da República, se digna a defender lá fora investimentos em unidades em outros países, deixando de lado o projeto nacional. E olha que há pouco tempo atrás nós tivemos que enfrentar uma situação aqui de crise hídrica no Brasil, que desembocava na possibilidade de um apagão no setor elétrico, comprometendo a capacidade da nossa produção industrial. Graças a Deus que voltou a chover e chover bem, e esse fantasma foi afastado, mas não dá para a gente continuar esperando apenas pelas chuvas, sem cuidar da infraestrutura do setor elétrico. Mas eu tenho que discordar do presidente Lula quando ele afirma que esse investimento deveria ser feito lá na África. Esse investimento deve ser feito no Brasil, a partir do potencial que nós temos, a partir dos projetos que nós temos. Veja, esse projeto de Tabajara, por exemplo, está na fase final, Os primeiros estudos foram feitos ainda na década de 80. O governo brasileiro precisa voltar seus olhares primeiro para essas demandas de interesse nacional. Antes de pensar em fazer lá fora, antes de pensar em construir lá fora, antes de pensar em mandar o dinheiro do Brasil para fora, olhe para os problemas do Brasil, enfrente os problemas do Brasil, invista no Brasil. Gere emprego, renda, desenvolvimento, melhore a qualidade de vida dos brasileiros. O governo brasileiro precisa fazer essa autocrítica. Eu não desconsidero o fato das parcerias internacionais, dessa relação que é importante para o país também, mas é preciso olhar para as demandas nacionais. E se é para falar em obras de infraestrutura, senhor presidente, senador Stevenson, eu concordo com o presidente Lula. São investimentos que têm a capacidade de alterar, sim, a realidade social de uma nação. Vamos investir, então, em mais rodovias no Brasil. Vamos avançar no projeto de duplicação da BR-364, lá do meu estado de Rondônia. Hoje, uma rodovia absolutamente estrangulada. O volume de carretas, cargas, que saem da região ali do Mato Grosso, cruza todo o meu estado de Rondônia até a capital Porto Velho para entregar no porto o soja e outros produtos, deixam essa rodovia praticamente intrafegável, uma situação de risco àqueles que usam a rodovia. Vamos investir em infraestrutura, construir rodovias, duplicar a 364, por que não? Vamos investir então mais em ferrovias,
Mato Grosso e Rondônia precisam de ferrovias para o transporte da soja, por exemplo, ligando Sinop, a região de Vilhena, na entrada do estado de Rondônia, até Porto Velho, onde está o porto, que é estratégico para a região norte. É importante pensar nos problemas de outros países, sim, mas primeiro precisamos fazer o dever de casa. O governo ainda não conseguiu dar conta dos problemas nacionais e já está falando em pegar o dinheiro nosso para mandar para outros países. Dias atrás, o governo recebeu aqui o presidente da Argentina. A Argentina, que está numa situação de crise gravíssima, inflação batendo a casa dos 100%, moeda em desvalorização permanente, desemprego em alta, crise social, econômica. Mas foi um caminho que, infelizmente, o povo argentino escolheu, apostando num governo que sabia-se qual era a consequência dessa escolha. Nós lamentamos que o nosso país vizinho, e que é importante do ponto de vista das relações sociais e econômicas para o Brasil, mas estão pagando um preço de escolhas que fizeram no passado. E hoje o país está amargando talvez uma das maiores crises da sua história. Mas não pode ser o Brasil aquele que vai simplesmente contrariando toda a lógica internacional, pegar o nosso dinheiro para financiar o desgoverno da Argentina, financiar a tragédia administrativa daquele país. Não dá. Primeiro cá, se temos que estabelecer relações diplomáticas, e temos, com a Argentina e com outros países que estão passando por crise, o façamos, mas sem as salvaguardas que são necessárias e importantes para o Brasil. Nos governos do PT no passado, quantos calotes nós sofremos? Vai lá, vê se Venezuela está pagando a dívida que deve ao Brasil. Vai ver se outros países que receberam nas mesmas condições vultosos recursos do Brasil, se estão honrando com os seus pagamentos. Não estão. Agora, essa é uma conta que pesa para o trabalhador brasileiro. Essa é uma conta que pesa para o investidor brasileiro. É dinheiro que sai daqui, que poderia estar financiando obras, serviços, investimentos no Brasil, gerando emprego, renda, desenvolvimento. E aí, por uma escolha ideológica do governo de plantão, esse recurso está sendo desviado para finalidades outras que não o interesse nacional. Então, eu estou fazendo essas breves ponderações sobre a fala do presidente Lula nesse evento em Paris, para dizer que é preciso repensar essa rota, é preciso repensar essa lógica. Nós precisamos de um governo que defenda primeiro o Brasil, um governo que não seja preconceituoso contra o setor hoje, que é responsável pelo saldo positivo na balança comercial, que é o nosso setor produtivo, o agronegócio brasileiro. Aonde já se viu um governo que toda vez que vai falar do agronegócio tem que apontar a artilharia para acusar, para achincalhar, e agora pregando até boicote ao produto do agro brasileiro oriundo da Amazônia. Esquece o presidente que na Amazônia temos mais de 30 milhões de brasileiros, pais de famílias, homens e mulheres, crianças que lá estão lutando para crescer, para desenvolver, para fazer esse país um país cada vez melhor, produzindo alimentos para abastecer o mundo. Aliás, o mundo precisa de alimentos, e é o Brasil hoje o país que consegue, com essa riqueza que nós temos de solo, de clima, abastecer o mundo. Mas nós não queremos um presidente que olhe para a Amazônia, para os estados da Amazônia, com esse viés preconceituoso. Eu concluo a minha fala, senhor presidente, dizendo que eu já disse aqui outrora, e até teve alguém que questionou, né, a minha fala, quando eu disse que eu não torcia para que o governo Lula desse errado. Eu torço para que o governo Lula dê certo. E repito aqui, lá em Rondônia eu disputei a eleição com o atual governador, perdi a eleição por poucos votos. Torço para que o governo dele dê errado? Não, torço para que dê certo. Estou aqui, sou da oposição, farei o enfrentamento àquilo que julgo ser necessário enfrentar, com críticas, com apontamento de erros,
e apontando também para soluções. Mas não torço para que dê errado, porque é o brasileiro que sofre, é o brasileiro que paga a conta. Agora, não dá para dar certo fazendo como está fazendo. Não dá para dar certo defendendo interesses lá de fora em detrimento dos interesses nacionais. Não tem como fazer dar certo fazendo uma agenda internacional como está fazendo o presidente Lula. Espero que ele possa refletir sobre isso. Espero que aqueles que defendem o seu governo possam orientá-lo. E se, diante dessas agendas, e ele gosta de falar de improviso, é uma qualidade, é uma virtude de muitos, mas é também a fraqueza de muitos. Porque às vezes a pessoa está num lugar, e eu já ouvi ele falar outras vezes, dizendo, eu falo o que eles querem ouvir. O problema é que quando você fala o que querem ouvir lá fora, as consequências vêm para quem está aqui dentro. Não dá para fazer esse discurso de faz de conta. É preciso tratar com seriedade. Nós estamos diante de um país importante que está vivendo um momento, e todo mundo está vendo isso, onde quem está no setor produtivo, senhor presidente, vai lá, pergunta para quem está produzindo soja se ele está vivendo o melhor momento. O preço despencando, os insumos com preço lá em cima, e na hora de vender tem que brigar para fechar a conta. Vai perguntar para quem está na pecuária, quem vive do agro, pergunta se está bom. A situação não é das melhores. É claro, e eu não sou irresponsável, eu não faço oposição irresponsável. Não faço oposição irresponsável, criticando por criticar e apontando tudo como se fosse culpa do governo, não. É claro que essa situação que nós estamos atravessando é uma situação que leva em consideração um cenário internacional. Não é apenas a questão do governo. O mundo vive hoje um momento de inquietação. Tem guerra, tem crise. Até a maior economia do mundo enfrenta crise. Está enfrentando taxa de juros hoje como não se enfrentou no passado. Agora, nós não podemos ter um governo que potencialize a nossa crise. Nós temos que ter um governo que ajude aqueles que produzem, aqueles que trabalham a enfrentar e vencer a crise, e não o contrário. Então, eu torço para que façam uma correção de rumos, para que o governo passe a defender o setor produtivo, passe a defender quem está no agronegócio, passe a defender quem é do setor de serviços, passe a defender a nossa indústria nacional, para que a gente tenha dias melhores. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade e a tolerância que me deu para a fala de hoje. Muito obrigado. Senador Marcos, não é hábito nem praxe, nem acho conveniente, né, eu ficar comentando os discursos de cada senador que ocupa a tribuna, estando presidente, ocupando essa cadeira. Mas o que o senhor trouxe aqui, o senhor trouxe uma realidade do seu estado especificamente, entre obras estruturantes de infraestrutura, citando a fala do presidente no exterior, dizendo que a promoção, a modificação da realidade de uma população se dá por essas estruturas. Eu preciso só ressaltar que também é uma situação do estado do Rio Grande do Norte. Foi feita uma promessa agora, e todos nós potiguares esperamos que ela seja cumprida, que a 304, que liga o Ceará ao RN, 420 quilômetros de BR, 3 bilhões de BRs aí que pode ser construída, que ela saia efetivamente. Que essa infraestrutura modifique a realidade do Rio Grande do Norte através dessas estradas. São quilômetros de rodovias estaduais totalmente depreciadas. São obras do governo federal ainda no Rio Grande do Norte inacabadas, o Oiticica, para resolver o problema das águas. Ou seja, concordo com o senhor quando o senhor disse o seguinte: se nós estivéssemos numa situação bem confortável, que não tivéssemos nenhum problema de infraestrutura, que estivesse tudo bem resolvido. Eu citei algumas obras federais, mas se a gente fosse aprofundando em obras que o governo federal tem por obrigação ajudar os estados e municípios, a gente vai passar anos aqui comentando. Então, não é lógico, como o senhor citou, não é na cabeça de nenhum brasileiro, passa na cabeça de nenhum brasileiro, um país como o nosso, cheio de defeitos e problemas, repetir o que já foi repetido no passado. Com a mesma fórmula, esperando resultado diferente. Não dá, quer dizer que, então, Brasil, o imposto brasileiro, o dinheiro suado do contribuinte, que às vezes sofre, como no Rio Grande do Norte, está pagando 2% a mais de ICMS, a mais do que qualquer outro estado. Está pagando a mais para poder financiar obras estruturantes em outros países, tendo a gente com dificuldade, com promessas de realização que talvez não sejam cumpridas. Então, realmente não é lógico.
Isso aí, para qualquer brasileiro, se for questionado, ele não tem condições de deixar de fazer o dele na sua casa, dentro da sua residência, para fazer nas de fora, nas de outros países, nas de outros locais. Então, eu parabenizo, porque não é apto, como eu disse, eu estar interferindo ou estar comentando. Mas o seu discurso hoje, eu acho que passa por cada estado dessa federação na mesma situação. Todos os estados, se qualquer senador subir aqui, ele vai falar de obras inacabadas, obras estruturantes que ainda falta ser feita. Se a gente entrar para a Amazônia do Sul, Ave Maria, aí que tem quilômetros de problemas para ser resolvido. E não dá para a gente ficar pensando em financiar a Argentina, África, Venezuela, Cuba e outros países se nossos problemas não foram ainda solucionados. Então, obrigado pela sua fala. Acho que a senadora Zenaide, a senhora queria